Eu pari um menino em 2024, pari outro em 2025, os dois normais, partos completamente diferentes. Eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência. Nesse vídeo eu vou contar a história de como foi o parto do mais velho de Joseph. Vou tentar ser o mais detalhista, eu amava assistir vídeos de relatos de parto, então vou falar o que eu tinha muita curiosidade de saber. Eu criei um roteirinho aqui, então às vezes eu vou dar uma olhadinha para eu poder lembrar algumas coisas. Mas vamos conversar sobre isso. A minha DPP, data provável de parto, era no dia 26 de fevereiro. E eu tava assim, em cólica, porque era ano bissexto. 2024 foi ano bissexto, então eu morria de medo do meu filho nascer dia 29. Então desde antes eu já tava tentando entrar em trabalho de parto. Também porque minha mãe tava vindo ficar comigo e eu queria que ela aproveitasse o máximo de tempo. Ela só ia conseguir ficar um mês, 40 dias, e eu queria muito que ela aproveitasse o máximo do primeiro neto. Então eu tava fazendo exercício, a minha enfermeira obstétrica, porque aqui na Alemanha é diferente. Você faz o pré-natal certinho com o obstetra no consultório, mas os médicos que fazem o parto, na realidade, quem faz o parto aqui é a parteira, que é a enfermeira obstétrica. É uma formação um pouco diferente do Brasil, mas enfim. Não, quem tem autonomia não é o obstetra em si. O obstetra só coloca a mão se estiver tendo alguma intercorrência, se a enfermeira obstétrica não estiver precisando de ajuda, os obstetras entram. Mas quem tem autonomia para dirigir todo o parto são as parteiras, as hebammes. Então eu tinha a minha hebamme, que isso é outra questão, porque você vai para o hospital e você vai parir com quem for o plantonista, quem estiver lá no dia que vai fazer seu parto. E quando eu descobri isso, eu falei, Deus me livre, nunca que eu vou e chegar no hospital para descobrir quem vai fazer meu parto lá na hora. Porque eu já sabia o quanto é importante você ter confiança para você ficar relaxado, para você conseguir se entregar para o processo. Você tem que conhecer e ter confiança na pessoa que está ali dirigindo, até para você ficar tranquila se alguma intercorrência acontecer e você precisar, né, tomar alguma decisão, você confia naquela pessoa que tá ali no momento. Então, para mim, não era uma possibilidade. Eu falei, eu pago o dinheiro que for. E, na verdade, não foi caro. Aqui a gente paga 500 euros. Eu paguei das duas vezes. E o seguro-saúde ainda me reembolsou metade. Porque se você for com a plantonista, você não paga nada. Mas era um dinheiro que, para mim, eu fazia questão. Porque o restante todo o seguro-saúde cobre. Hospital, anestesista, você tem toda a estrutura para parir. Eu falo que parir aqui na Alemanha é muito bom. Fiquei muito feliz, inclusive, de parir aqui. Das duas vezes, a minha experiência foi ótima. Mas o parto de Joseph foi muito mais complicado que o de Noah. Eu vou contar os detalhes. Eu só queria fazer essa introdução porque desde as 37 semanas eu tava fazendo acupuntura, minha hebamme vinha em casa e fazia massagem em mim para me preparar para entrar em trabalho de parto. E aí, quando eu completei, faltando um dia para as 40 semanas, no domingo ela veio, ela fez a acupuntura e fez o toque. Eu tava com 1 centímetro de dilatação. Ela me perguntou, você quer que eu faça o descolamento de membrana? Eu falei, não, ainda falta um dia, eu vou fazer uma caminhada, vou tentar entrar em trabalho de parto de forma natural. Meu tampão já tinha saído desde as 37 semanas, mas eu continuava só com contração de treinamento. E aí, nesse domingo, eu fiz uma trilha. Aqui onde eu moro tem umas ruínas de um castelo, perto da minha casa. E era inverno, mas eu tava, como diz minha mãe, eu tava com uma cabrita nova, eu tava me sentindo super bem. Falei, não, vamos fazer essa caminhada para eu poder entrar em trabalho de parto. Eu tava fazendo todos os exercícios desde antes, porque eu tava tentando entrar em trabalho de parto, de ficar de cabeça para baixo, tudo. Mas não tinha entrado em trabalho de parto. E aí eu fui, fiz a caminhada pro castelo, subi, que é uma montanhazinha. E aí voltei. Quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tava sangrando. Falei, gente, eu tenho certeza que outras mulheres ficariam assustadas. Eu fico muito feliz que eu sou médica, porque eu fiquei muito tranquila. Quando você sabe o processo, por isso que é bom, quanto mais você estudar, você conhecer o processo, porque você fica mais tranquilo quando as coisas começam a acontecer. Então, quando eu vi o sangue, eu falei, gente, eu tô dilatando, eu tenho certeza que o meu colo tá abrindo, porque eu tô sangrando, e só com contração de treinamento, não entrei em trabalho de parto. E aí, no dia seguinte, eu tive a consulta no ginecologista na segunda-feira de manhã. Aqui você faz o cardiotoco antes e depois o obstetra te avalia.
E tava tudo bem com cardiotoco. A médica me avaliou, fez um ultrassom, falou que eu tava com um pouco de perda de líquido, que fazia sentido pra mim, já que eu sabia que meu colo tava abrindo. E se eu não entrasse em trabalho de parto nos próximos 2 dias, era pra eu ir pro hospital, e lá eles decidiriam qual seria a conduta. Aí, no consultório, onde eu faço acompanhamento, tem outra Rebame, outra enfermeira obstétrica, que foi a mentora da minha enfermeira obstétrica. Então, elas trabalham juntas. Eu fui pedir, Suzane, por favor, faz o toque, checa aqui pra mim, porque eu tava meio traumatizada com os obstetras. Eu falei, eu quero que você cheque, porque eu sei que eu tô dilatando, porque eu tô vendo sangue, mas eu não tô tendo contração verdadeira. Quando ela me checou, já tava entre 3 e 4 centímetros. Ela ainda me perguntou, Kiara, tem tempo hoje? Que era a minha parteira. Falei, tem, pode fazer o descolamento de membrana. Depois que a médica tinha dito isso, eu já tava meio, falei, não, agora eu tenho que entrar em trabalho de parto. E ela fez o descolamento de membrana, gente, eu voltei pra casa, tipo, meia hora depois, já em trabalho de parto, já com contração ritmada, só que ainda espaçada, eu não lembro se em torno de 15 ou a cada 15 ou a cada 10 minutos, mas estava espaçado. Uma amiga tinha me dado uma dica de usar o TENS. Assim que as contrações começassem, eu já colocasse o TENS, eu vou botar a fotinha aqui pra vocês. E aí, coloquei o TENS, sentei na bola de pilates e fiquei balançando pra lá e pra cá. Minha mãe se acabou de rir, sem acreditar que eu tava tendo contração. Eu falei, não, tá ritmada. Mandei mensagem pra Kiara. Falei, Kiara, eu entrei em trabalho de parto, tá ritmado, mas assim, eu te aviso quando eu estiver mais perto. Porque ela falou que queria ir malhar. Eu falei, pode ir pra academia tranquila, porque eu sei que não vai ser rápido. Então, quando as contrações estiverem mais curtinhas, o tempo, o intervalo entre um e outro, eu te aviso pra você vir aqui pra casa. Isso foi em torno de 1h pouca da tarde, que ela falou que queria malhar em torno de 3, 4 horas, eu falei, pode ficar tranquila. E aí, quando começou a ficar mais curta, ela já veio aqui pra casa já em torno de 7 horas da noite. Meu marido já tinha chegado do trabalho, tava se acabando de rir, sem acreditar que eu tava em trabalho de parto. Eu falei, eu vou parir hoje, acredita em mim. Mas eu tava muito tranquila, gente, e assim, diante de Deus, as contrações que eu estava sentindo nesse início eram mais tranquilas do que as minhas cólicas menstruais que eu tinha antes, que era um dos maiores medos que eu tinha. Eu falava, gente, eu tenho tanta cólica, eu não consigo nem imaginar como é que eu vou parir normal desse jeito, mas confiando. E usando tênis, balançando na bola. Quando Kiara chegou, em torno de 7 horas da noite, eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Ela também não tava acreditando muito, até fazer o toque. So let's record to remember. I am the last examination I was 5 centimeters. So Joseph, mom is so happy to receive you. You are almost coming, and we are recording to remember later. Kiara, you bring you to this world. And your grandma is very nervous. Cabritinha nova. Cabritinha nova. And how is Daddy? Daddy's not believing that you are coming tonight. But you can come. You're welcome. E eu continuei na bola, tomei um chá de canela. Assim que ela chegou, eu falei, eu tava com medo de tomar antes dela chegar. Assim que ela chegou, eu falei, vou tomar um chá de canela pra poder apertar mais essas contrações. E realmente, assim, depois que eu tomei o chá de canela, as contrações começaram a ficar de 3 em 3 minutos. Quando foi em torno de 9h pouca da noite, eu comecei a perceber a diferença, que as contrações estavam ficando mais intensas. E pedi pra ela me checar, já tava entre 6 e 7 centímetros. Então eu falei, agora eu vou pro hospital. Agora é hora de ir pro hospital, ajeitamos tudo, ela foi na frente e a gente foi acompanhando. Eu vou colocar aqui o videozinho antes de quando eu tava saindo de casa, eu já tava no carro. Vou mostrar aqui pra vocês. Oh, baby Joseph, mom is crying of happiness because I can't believe you're coming, my baby. You're going to the hospital to have you. And God is so good because mommy is having an amazing experience. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, quando eu tava indo pro hospital, nesse momento eu senti, eu lembro como se fosse hoje, como se Joseph descesse e encaixasse. Uma sensação muito diferente. Eu senti a mesma coisa com Noah. E aí, na minha cabeça, eu falei, não, agora vai ser rápido. Meu Deus do céu, eu vou parar no carro. Cheguei no hospital falando, vamos encher essa banheira logo, porque senão eu vou parir antes da banheira encher. Oh, gente, tão iludida eu estava.
Entrei no hospital, eu tinha dito pra cara que eu ia subir de escada pra ser mais rápido. Quem disse? Não queria meio com escada. Eu fui entrando no elevador e respirando, respirando. Entrei, falei que eu queria banheiro, eu queria banheira. Aí encheram a banheira, eu fiquei no quarto enquanto isso. Quando eu entrei na banheira, eu tive que tirar o tênis. E aí minha frustração já começou aí, porque o tênis estava aliviando muito mais a minha dor do que a banheira. Mas eu tinha a expectativa da banheira. Eu falei, vou ficar aqui, já entrei, vou ficar. E eu fiquei 2 horas na banheira, vou botar, tem fotinha aqui também na banheira. Eu fiquei lá relaxando. Depois de 2 horas que eu saí da banheira, que aí eu pedi pra Kiara me checar, né? Eu já tava sentindo bastante dor. Cheguei no hospital, era 10 e pouco da noite, quase 11. E aí, depois de ter ficado umas 2 horas na banheira, eu pedi pra Kiara me checar. Eu ainda tava com 7 centímetros de dilatação. Ô, gente. Aí eu falei, tá bom, então vamos deitar. E aí, teve um problema que acontecia. No hospital, eu era obrigada a ficar conectada com a máquina do cardiotoco para checar os batimentos cardíacos do bebê. Então, eu não podia me movimentar. Achei que podia continuar de boa. Então, eu fiquei deitada, quieta e respirando com um áudiozinho de programação mental, de auto-hipnose, ouvindo esse áudio. E aí, mas comendo uma dor danada. Aí eu falei, Kiara, me dá um Buscopan. Vamos começar com o Buscopan. E aí tomei um Buscopan, porque eu tava sentindo muita dor. E cada contração que vinha, eu me contraía, eu não conseguia relaxar. E isso é uma coisa que eu vou contar mais no de novo, porque o de novo eu fiz completamente diferente. E aí não tava evoluindo. Então depois já tinha umas 5 horas que eu tava no hospital, que eu já tinha tomado o Buscopan. Eu falei, Kiara, me checa aqui. Só que eu fiquei deitada o tempo inteiro, né? E aí, quando ela fez o toque, eu tava com 7 centímetros ainda. Aí eu tava super frustrada. Eu levantei e falei, me dá, eu quero anestesia, eu não aguento mais essa dor, pelo amor de Deus. Ela falou, vamos tentar caminhar, eu não quero meio com caminhar, não quero meio com nada, eu só quero passar essa dor, pelo amor de Deus, me tira essa dor. Nesse momento, eu não me dei conta que eu tava entrando na transição. Depois de ter passado pela segunda vez, eu sei dizer que eu estava entrando na transição. Então, eu lembro que eu comecei a sentir vontade de fazer puxo. Mas a minha cabeça de médica, gente, isso já fica a dica, porque eu fiz diferente e deu certo. Na minha cabeça, eu falava, gente, eu tô com 7 centímetros, não posso fazer puxo, porque não é hora de fazer puxo. Mas o meu corpo me pedia pra fazer puxo. Então, escute o seu corpo. Se você sentir vontade, faça. Não faça nada porque ninguém está te mandando fazer. Mas se você sentir vontade de fazer força, faça. Eu vou falar mais sobre isso no de Noa, porque fez a completa diferença. Então, eu não aguentava mais sentir a dor. E aí chamou a anestesista estava de sobreaviso. Aí ela veio, colocou, deu uma tremedeira na hora de fazer a anestesia. Mas aí ela deixou o catéter que ficava disparando automático. Depois da anestesia, eu também já estava muito cansada. Isso pra mim foi uma questão maior, porque pra mim, parto normal, a maior força que tu tem que fazer, a maior concentração é na mente. Se você conseguir manter a sua mente estável e focada que você vai dar conta, você vai dar conta. Porque, pra mim, o meu parto desgringolou mesmo, assim, de chamar uma intervenção atrás da outra no momento que eu fiquei cansada mentalmente. Eu tava muito frustrada pelo fato de já ter passado 5 horas e não ver evolução. Já tava cansada fisicamente, mas o meu cansaço maior foi mental. E eu vi a diferença que isso fez, porque no de novo eu fiz diferente e deu certo. Então, depois da anestesia, minha pressão baixou, eu comecei a ficar muito sonolenta e os batimentos de Joseph começaram a cair, porque quando uma intervenção vai só chamando a outra. Essa é a verdade. Eu sabia que isso podia acontecer, por isso que eu fiquei resistindo o máximo para não pedir anestesia. E aí, quando eu tomei anestesia, os batimentos dele começaram a cair, eu super sonolenta, eu só vi médico entrando, entrou médico, entrou enfermeira, me colocando acesso, porque eu tava sem acesso. E aí minha parteira falou, Liza, vai ser uma cesárea. E eu tava tão assim, ó. Eu falei, tá bom. Eu só lembro dela falar, e eu só concordei. E aí, só que eu comecei a voltar, a ficar menos sonolenta, o batimento começou a melhorar, eles falaram, então vamos fazer a ultrassom pra ver. Fizeram um ultrassom antes de seguir pra cesariana. E aí viu que os batimentos estavam melhorando. E aí, nesse momento, gente, pra mim foi uma super surpresa. Porque no Brasil, por muito menos, teria virado uma cesárea.
as médicas falaram assim, a gente vai conferir se ele tá em sofrimento fetal ou não. E ele tava tão embaixo já, que elas conseguiram, me pediram para fazer um pouco de força e coletaram sangue da cabeça dele para fazer uma gasometria, para checar o nível de oxigênio. Fizeram 2 vezes, porque a primeira deu errado, e aí na segunda deu certo, eles conseguiram ver que ele não estava em sofrimento fetal e me deixaram seguir no trabalho de parto. E aí depois da anestesia eu dormi, assim, dormi em torno de umas 2 horas. E aí quando eu acordei, eu senti as minhas pernas. Então eu falei, não, vou ficar em pé e agora vai dar certo. Agora eu vou parir e vai dar certo. Tava descansada, super animada. E aí fiquei em pé. Só que, de novo, cardiotoco. Minha parteira tava tendo que ficar ajoelhada para segurar, para conseguir conferir os batimentos de Joseph. E como era obrigatório ficar conectado na máquina, falei, não tá ruim a posição para ela, eu vou sentar na maca. E aqui já fica a segunda dica, gente, porque eu fiz também fisioterapia pélvica à distância com Verônica, maravilhosa. E quando eu tava grávida de novo, eu fui pro Brasil e fui fazer uma consulta com ela. Ela me disse, Liza, dessa vez, eu já tava grávida, né? Então, dessa vez, pense em você. Faça o que for melhor pra você. Não pense nas outras pessoas, o que for mais confortável para as outras pessoas. Porque no momento do parto, gente, você tá tão vulnerável. São tantas emoções. Então, é importante você ter alguém da sua confiança ali. Mas, às vezes, você fica com medo de incomodar, sabe? E eu falei, dessa vez, no caso da segunda vez, eu ouvi o conselho dela e fiz diferente. Mas dessa vez, né, eu não tinha escutado. Então, eu acabei ficando em litotomia, que é a posição sentada, que é a pior para você parir. Mas eu já tava, né, minha dilatação já tava completa, e aí o expulsivo foi nessa posição. Outra coisa ruim, também pro meu expulsivo, foi o fato de eu ter tomado anestesia. Porque mesmo que eles tivessem desligado na hora, né, eles desligaram o cateter que tava dando automaticamente as doses, eu tinha acabado de tomar uma dose quando foi começar, então eu não sabia a hora de fazer contração. Quando eu tava em pé, eu conseguia perceber mais as contrações. No momento que eu fiquei sentada, eu não conseguia mais perceber. E mesmo que ainda colocaram uma dose de ocitocina na bomba, pequenininha, mas eu tava sentindo, eu falei, agora que eu não tô sentindo, pode botar aí. Porque antes eu falei que eu não queria de jeito nenhum. Mas porque uma intervenção chama outra. E aí eu fui pro expulsivo, depois dessa dose de anestesia, eu não conseguia sentir, não conseguia fazer a força na hora certa, a posição tava ruim. Então tudo só foi piorando a situação. Então eu teve que usar o vácuo para poder puxar, né, o neném. E a médica fez uma episiotomia, que assim, várias pessoas, eu estudei sobre isso e falo sobre violência obstétrica. Eu quero deixar bem claro que eu não tive, gente, eu não tenho nenhum sentimento negativo em relação ao meu parto. Eu não fiquei com nenhum trauma, nada parecido. Até porque foi feito a episiotomia. Eu não senti, né, porque eu tava anestesiada. E pra mim tava muito claro que tanto a médica quanto... Porque nesse momento a obstetra veio e tava ajudando a minha parteira. As duas estavam muito focadas em me ajudar e fazer o que fosse necessário para que meu filho nascesse bem. Eu, no meu internato, vi várias situações de violência obstétrica, de episiotomia feita sem necessidade, só para acelerar, porque o médico não estava afim e estava com pressa. E não foi o meu caso, até porque depois ela teve todo o cuidado de suturar, com o maior cuidado, tanto que assim, a cicatriz ficou muito pequena. O corte também não foi tão grande. Tanto que eu não sinto nada, eu senti dor, assim, no início. Minha cunhada também é fisioterapeuta pélvica, ela fez uma sessão para trabalhar a cicatriz. E depois, eu brinco só com sexoterapia e resolveu. E eu não... Quando o Joseph estava em torno de, sei lá, 4 meses, eu já não sentia nada de dor na cicatriz. Entendendo também que médico é um ser humano. Às vezes a gente coloca o médico na posição de Deus, que tudo... No mundo ideal seria bom, que não precisasse de episiotomia e tudo. Mas, além dos termos técnicos, enquanto médico, eu consigo me colocar na outra posição e pensar que talvez era o que ela dava conta de fazer, sabe? E não esperar o ideal, porque é uma pessoa que tá ali.
Então, mesmo que você não queira, mas se você sabe que a pessoa está se importando com você, e às vezes é o que a pessoa dá conta de fazer. Então, pra mim, eu fiquei com isso muito bem resolvido e tava muito tranquila em relação a isso. Então, meu expulsivo foi bem rápido. Depois desse rolê todo de anestesia, em 40 minutos, Joseph nasceu. O cordão tava passando pelo pescoço e cortando assim. Então, por isso que ele tava com dificuldade de descer. Mas já nasceu com o olhão arregalado. Até hoje ele tem o olho bugalado, igual o meu. E já nasceu com o olho aberto, super bem, graças a Deus. E pra mim ficou... A gente esperou o cordão parar de pulsar, Rafael cortou o cordão. Inclusive, escolha muito bem quem vai te acompanhar, quem vai ser o seu acompanhante, para além da sua equipe de médico, de enfermeira obstétrica, quem vai ser o seu acompanhante. Meu marido, graças a Deus, eu queria ele porque eu sabia que ele ia se manter calmo, ia ser o meu parceiro, o meu coach nos momentos que eu precisasse de encorajamento, mas também não ia ficar conversando demais no juízo e ia me manter calma. Isso é uma das questões muito importantes, porque o parto é um momento de vulnerabilidade muito grande. Então, você quer sentir essa proteção, você quer sentir esse cuidado, você quer alguém que te dê esse apoio emocional, principalmente. Porque físico é você que vai ter que fazer, mas assim, o apoio emocional. E uma das questões para dor, porque eu falei que eu usei o TENS, eu comprei óleo essencial, comprei um monte de coisa, mas na hora, gente, pra mim, o que resolveu mesmo foi o TENS, a bola de pilates, eu super recomendo também pra usar. Foi, assim, maravilhoso. Nos 2 partos eu usei. E o acompanhante. O acompanhante dá um calorzinho no coração, eu preciso dizer. Então, escolha bem seu acompanhante. Se você se sente mais segura com a doula ou com sua mãe, com a pessoa que você sabe que vai te manter nesse conforto, na tranquilidade, a pessoa que vai se manter tranquila. Porque também, às vezes, você quer seu marido, mas ele não é o perfil da pessoa que vai te dar o apoio que você vai precisar ali no momento. Então, bem, depois que ele nasceu, cortamos o cordão, tava tudo bonitinho. Aqui na Alemanha, depois de 6 horas do parto, se tudo estiver bem, você já pode sair do hospital. De Joseph, eu acho que como teve esse tanto de intercorrência, eles tentaram me segurar lá, tanto que eu só saí já era 9 e pouca da noite, quase 10 horas da noite, sendo que eu pari 8 e pouca da manhã. Então, eu esqueci de falar isso. Eu entrei em trabalho de parto em torno de segunda-feira, 1 hora da tarde, foi depois dessa consulta de pré-natal, e eu parei Joseph na terça-feira, 8h20 da manhã. Relativamente longo, depende, né? Mais um... outra coisa que eu esqueci de falar. As tâmaras, desde 36 semanas, eu comia 6 tâmaras por dia. Eu não gosto de tâmara, então eu batia com leite, com morango, pra fazer um shakezinho, pra eu poder tomar todo dia, porque tem alguns estudos que mostram que a tâmara pode ajudar na dilatação do colo, afinar o colo, sem que a sua bolsa se rompa, e reduz a dor. Eu usei das 2 vezes, e assim, a minha dilatação pro primeiro filho foi... tava dentro do esperado, e do segundo filho foi muito mais rápido. Eu acredito que a tâmara tem ajudado, sim. E a questão que as bolsas, tanto a de Joseph deu até trabalho para romper, rompeu o manual, e a de Noah não, a de Noah já foi perto no expulsivo, que a bolsa rompeu. Então, os dois foi já dentro do trabalho de parto, ativo, que é depois de 6 centímetros, né? Mas eu acredito que as tâmaras têm ajudado, assim. Se não fizer bem, se você não tem diabetes gestacional e nenhum problema, mal não faz tentar. Eu sugiro. Quantas vezes eu for parir, eu vou comer as tâmaras. Então, gente, o relato ficou bem grande. Mas eu queria dar o máximo de detalhes. Eu acho que pode ajudar, principalmente quando você tá grávida. Você quer ouvir as histórias, saber o que pode acontecer, o que dá pra ajudar ou não. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, vai sair o próximo relato de parto de Noah. E tem vários vídeos sobre saúde mental, sobre como programar a sua mente, que foi uma das coisas que eu fiz durante a gravidez de Joseph. Eu ouvi a auto-hipnose, eu me preparei muito mentalmente, mas, como eu falei, ainda assim, eu percebi que no momento que eu me cansei mentalmente, foi o momento que começaram a acontecer as intercorrências no parto, tanto que pro de Noah,
eu resolvi fazer tudo diferente e deu muito certo. Eu vou contar, vai sair no próximo vídeo o relato de parto de novo. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha com as grávidas que você conhece, com quem gosta de ouvir relatos de parto. E que Deus te abençoe.